Detonadores e detonadoras de plantão, bem-vindos ao nosso humilde canal. Aqui é Yorui e hoje trago um novo capítulo para a história de Street Fighter 4. Neste vídeo acompanharemos ao mestre de Adon, o amado por muitos, Sagat. Assim como Adon, Sagat é outro usuário de Muay Thai, uma arte marcial antiga que nasceu na Tailândia, derivada de outro estilo, que é o chamado Muay Boran. Para quem não conhece o que são essas duas artes marciais, eu vou dar uma explicação rápida. Muay Boran, que significa boxe antigo, é uma arte que originou muitas outras ao longo dos anos. A principal delas é o próprio Muay Thai. Ela é conhecida como as 9 armas, porque ela tem esse apelido devido ao fato de quem a utiliza usa 2 mãos, 2 cotovelos, 2 joelhos, 2 pés e a cabeça, totalizando assim 9 partes do corpo, tanto para atacar como para se defender também. Ela utiliza o estrangulamento, imobilização, aleijamento e infelizmente em muitas batalhas é possível que a pessoa acabe indo à morte também. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link do filme Ong Bak, que é justamente no qual o ator Tony Jay, ele usa essa arte marcial em todo o filme. Claro que ele também mistura junto, além do Muay Boran, ele também mistura com Krabong. Acho que é mais ou menos assim que se fala. Assim vocês vão ter uma ideia melhor do que tipo de golpes são utilizados em cada uma dessas artes marciais. O Muay Thai, como eu tinha dito antes para vocês, ele foi derivado do Muay Boran, só que a sua diferença é que são duas. Uma, o Boran é basicamente imobilização, por isso que é totalmente voltada no chão. Já o Muay Thai é uma luta em pé, com um contato mais distante, já que o Boran ele é próximo. E uma outra coisa importante também que vocês precisam saber é que não se utiliza a cabeça no Muay Thai, por esse motivo que é conhecido como a arte das 8 armas, já que no Muay Boran a cabeça serviria como nona, mas por ser uma parte vital ela é deixada de lado em questão de combate, já que ela também é uma das causas, porque muitos lutadores quando vinham da cabeçada, os outros vinham com joelhadas e cotoveladas, e como os ossos dos cotovelos e dos joelhos por serem mais expostos no combate ganham melhor rigidez, é isso que levava o oponente em direto de cabeça a óbito. Ela se espalhou pelo mundo por volta do século XX, usando algumas das regras do boxe americano, justamente para doutrinar aqueles que treinavam, já que era comum de alguns praticantes acabarem tendo contusões, ficarem partes aleijadas devido ao rígido treinamento. E uma coisa que também é importante ressaltar é que crianças na Tailândia, a partir dos 5 anos de idade, já começam o treinamento de Muay Thai. O Muay Thai, ele prega justamente o que? O fortalecimento físico do corpo, a resistência. Ela é uma arte em que qualquer golpe que o usuário dê, ele não é aquele tipo de golpe que a pessoa bate e volta, como o Karate e Taekwondo. O Muay Thai, no momento que você dá um chute, a perna vai até voltar para uma nova base. Por esse motivo que o fortalecimento do corpo é muito importante. Tem que ter um corpo forte para assim aguentar as porradas que os outros também vão lhe dar nos treinamentos. Por isso que hoje muitas pessoas procuram essa arte marcial. Não só por questão de autodefesa, mas por estética também. Já que você precisa estar com o corpo completamente malhado e rígido para aguentar. E isso acaba
refletindo esteticamente também. É engraçado também isso. Antigamente as pessoas procuravam as artes marciais por 3 razões: disciplinar o filho, já que o moleque era muito estressado, sei lá, e a arte marcial realmente ajudava. Não virar um saco de pancada de valentão na escola, quando as pessoas acabavam sofrendo bullying. Ou simplesmente porque o menino ou a menina queria aparecer com aquele protagonista daquele filme de ação, como Bruce Lee, Jack Chan, e por isso escolhiam as artes marciais, não necessariamente o Muay Thai. Mas hoje em dia, a maior parte das pessoas que vai atrás é simplesmente por estética. Diferente de outras artes, o grau de conhecimento no Muay Thai é visto em tipos de braçadeiras, braceletes, que fica justamente no antebraço do lutador. Pode ser tanto esquerdo quanto direito. Eu não achei nenhuma referência especificando que tem que ser um lado só. Os iniciantes, normalmente eles usam branco, depois amarelo com branco e aí a cor verde. À medida que você vai subindo de grau, que dura mais ou menos 3 meses para cada subida de grau, você faz uma prova, um exame, conseguindo a meta, você aumenta o seu grau lá dentro. E o grau é medido justamente pela faixa. Quando você consegue uma faixa preta e branca, já significa que você é professor. A preta é você aprendiz de professor, mas a preta e branca significa que você é um grau mais elevado e que você é professor nisso, que você já domina a arte. Quem tem as faixas prata, dourada e dourado com prateado são justamente aqueles de maior grau na Federação de Taekwondo. Isso pelo menos é aqui no Brasil, mas isso é uma variação que pode haver tanto para região quanto para local também. Cada um tem sua própria regra específica, mas normalmente são as cores prata e dourada, ou prata junto com dourado, que simbolizam os graus de mestres a mestre. Agora que você já tem uma ideia basicamente do que seja o Muay Thai, a gente pode voltar para a história do personagem. Sagat, desde garoto, já se envolvia em brigas por conta de valentões que o provocavam. Mesmo ele sendo uma criança grande, ainda era vítima de bullying, e em uma dessas brigas teve seu olho direito machucado. Por conta disso, resolveu aprender a lutar Muay Thai para se defender, e como tinha corpo grande, logo se destacou e assim virou o melhor dos alunos da região dele. Como disse, bullying provoca as pessoas a aprender a se defender. Ainda jovem, ele desafiou um campeão na época e o derrotou, virando dessa maneira o imperador do Muay Thai e também herói nacional. Depois de se passado alguns anos, ele foi defender o título dele contra um cara chamado Go Hibi. Durante a batalha contra ele, Sagat teve aquele olho direito que era machucado na infância danificado de tal forma que o olho ficou incapacitado na luta contra o Go. Como isso aconteceu, Sagat ficou simplesmente puto e espancou Hibi de tal forma que meses depois de hospitalizado, ele não resistiu e acabou falecendo. E como ele acabou perdendo a visão, e como Sagat perdeu a visão do olho direito dele, ele acabou tendo que usar aquele tapa-olho. E foi assim que ele ficou com uma das marcas registradas dele, que é justamente esse tapa-olho. Um dia, um garoto resolveu desafiar Sagat para lutar contra ele e obviamente não teve muita chance. Só que Sagat olhou para aquele garoto e via a vida dele. Ele era um garoto que se envolveu muito em criminalidade, em coisas erradas, e ele resolveu treinar o guri e tomar parte da guarda dele para si. E foi assim que Adon, o garoto a qual vocês já conhecem a história dele pelo vídeo passado, se tornou discípulo de Sagat. Depois de alguns anos, Sagat não queria mais só aquela fama de senhor da Tailândia, imperador do Muay Thai, ídolo nacional. Ele queria mais, ele queria muito mais. E por esse motivo ele desenvolveu com todos os recursos financeiros que ele tinha o torneio World Warriors, onde qualquer um, de qualquer categoria, de qualquer arte marcial, poderia desafiar a qualquer oponente nesse torneio. E assim seria considerado o campeão mundial. E um detalhe importante é que Sagat, ele não virou aquele personagem para ser o último a ser derrotado. Não, ele foi na competição como se fosse qualquer um, subindo de categoria até
chegar na final e assim se consagrar o melhor do mundo. Na final desse torneio, ele foi lutar justamente contra um japonês, que era lutador de karatê, chamado Ryu, que foi o responsável por derrotar o seu discípulo Adon. Sagat, apesar de ter visto a derrota de Adon, mas ele se concentrou exclusivamente na sua batalha. Respeitando a luta dele contra Ryu, ele lutou contra Ryu e lutou muito bem. Ele quebrou Ryu lindamente. Ryu, apesar de se levantar, se erguer com bravura, mas Sagat conseguia espancá-lo, conseguia levá-lo ao chão. E o Ryu estava para ser completamente derrotado nessa batalha. Sagat, confiante da vitória dele, achando que não teria muita dificuldade, resolveu estender a mão a ele, justamente pensando, cara, tu já perdeu, então vamos dar por vencido. Foi nessa hora que Ryu, tomado por uma energia que Sagat nunca tinha visto antes, desfere um soco de baixo para cima, que todos nós conhecemos hoje como Shoryuken, e assim abre o peito de Sagat, fazendo com que ele caia no chão em nocaute. Mais tarde a gente descobre que aquela energia que saiu do Ryu era o Satsu no Hado, que é justamente o Hado negro, a qual ele tanto luta para não querer liberar. E foi essa energia que fez com que ele nocauteasse o Sagat. Com a derrota, Adon, como vocês se lembram, ele ficou chateado porque Sagat perdeu a luta. E em vez de ficar com raiva do Ryu por ter destronado seu mestre, não, ele queria agora o que Sagat ainda restava com ele, que era justamente o título de campeão do Muay Thai. Sagat, como ele estava cego pela raiva de ser derrotado por Ryu, ele acaba lutando com Adon, mas não estava focado na luta. E com isso, Adon o vence. Mas o que eu não falei na história anterior é que Adon, como consequência da batalha, precisou ficar meses no hospital. Ele venceu Sagat, mas mesmo Sagat desfocado, por causa da cabeça dele estar só pensando no Ryu, foi o suficiente para poder espancar Adon de tal maneira que Adon só daqui a alguns meses se reergueu do hospital e se proclamando Senhor do Muay Thai. Como Sagat havia perdido o título dele de campeão mundial e havia perdido o título dele de imperador do Muay Thai, não restou mais nada para ele no seu ódio. Foi nesse momento que Bison chegou até ele e o convidou para fazer parte da Shadaloo, prometendo que se ele o ajudasse, ele faria com que ele tivesse sua revanche com Ryu. E obviamente, Sagat aceita. Só que para poder se preparar para a batalha, ele pediu para Bison um tempo justamente para treinar e ficar mais forte. E foi assim que ele desenvolveu o seu ataque Tiger Destruction. Só que antes de voltar para Bison, Sagat foi desafiado por um lutador chamado Dan Hibik. Que Dan é justamente o filho do Gon Hibik, a qual Sagat acabou matando por ele ter lesado seu olho direito. Sagat obviamente aceita, não só para experimentar sua nova força, como também porque olhou Dan e disse, esse aí não tem como me derrotar. E Sagat realmente espancou Dan. Só que ele viu uma coisa nos olhos de Dan. Dan, toda vez que ele caía no chão, ele se reerguia. Sagat fazia ele cair e ele se reerguia. E Sagat olhou nos olhos de Dan o ódio, a mesma raiva que estava dentro de si. Porque Sagat havia matado seu pai. Não diretamente, mas as consequências do combate levaram o pai de Dan à morte. Então, como Sagat observou aquilo, viu o que o ódio fazia com alguém, ele propositalmente perde a luta para Dan, que fica aliviado e feliz por ter vingado a morte de seu pai e derrotado o homem que derrotou seu pai, limpando assim seu nome. Sagat, com isso, através de Dan, percebe que a violência, que o ódio não vai resolver nada. Lutar por esporte é uma coisa, agora lutar simplesmente por poder fazer violência, se sentir o maioral, se sentir o grandão, querer sobrepujar o outro, não vale a pena. O ódio, gente, não vale a pena pra nada. É melhor aprender a suprimir e achar uma outra maneira do que deixar ele te controlar e você pode acabar fazendo coisas que vai se arrepender ou perder aquilo que não deveria. Devido a tudo isso que aconteceu com Dan, Sagat volta até a Shadaloo, volta até Bison e resolve
conversar com o Bison, dizendo que ele não precisava mais daquilo, que o ódio dele já tinha superado. Só que quando ele chega lá na base da Shadaloo, ele descobre que Bison, através do poder dele, que era justamente o Psycho Power, consegue dominar o Ryu. E com isso, o Bison fala: Sagat, eis a sua oportunidade, derrote-o. E Sagat simplesmente se recusa, porque ele ainda quer derrotar o Ryu, mas quer derrotá-lo numa luta limpa. Não dessa maneira, não ele zumbificado por causa do Psycho Power. Então, Bison vai e manda Ryu lutar contra Sagat. E Sagat, sem ter escolha, luta contra ele. Paralelamente a isso, Ken e Sakura tinham ido salvar Ryu. E por esse motivo estavam enfrentando o Bison, já que Sagat disse: não, deixa Ryu comigo. E Sagat derrota Ryu. Ao derrotar, ele consegue chamar a atenção do Ryu e Ryu volta à consciência. Bison estando em menor quantidade, embora esteja conseguindo lutar contra Ken e Sakura, mas agora que vai enfrentar 4, junto com Sagat e Ryu, resolve fugir. Sagat e Ryu então fazem uma promessa de que a próxima vez que se encontrassem, tirariam a sua luta. Ryu permitiria que Sagat tivesse a sua vingança. E é exatamente essa a luta dos rivais que encararemos neste exato momento em Street Fighter 4. É, gente, tá na hora de cobrar a dívida. Então, promessa é dívida, né? Sagat. 珍しいな。約束だからな。 Tá. Todo mundo sabe que enfrentar Ryu é uma dificuldade. Porque o que esse cara pela na Hadouken não é brincadeira. Droga, meu chute passou por cima. Droga, não importa a distância, ele vai jogar esse Hadouken. Isso, ainda joga de fogo. Bora, vai. Aê, pegou. Olha, Ryu, me acho pra te derrotar. Tiger's Destruction. Tiger. Estamos assistindo sendo ele no Super Nintendo. Ah! Não! Ai! Droga! Caralho, eu tava de defesa aberta. Droga, só um Tiger não resolve. Ah, não pegou! Ok, o mesmo truque não funciona 12 vezes com o mesmo guerreiro? Aê! Valeu! É, Sagat já sei jogar um pouquinho melhor, né? Como vocês conseguiram perceber. Sagat-sama, お帰りなさい。早かったんですね。ほら、二人とも。帝王は今お帰りになったばかりなのだぞ。構わん。旅はいかがでした？そうだな。楽しみができた。楽しみですか？また友と会う。その楽しみだ。
E é isso, meus queridos e minhas queridas detonadores de plantão. Chegamos ao fim a mais uma história, dessa vez a história de Sagat. Como vocês conseguiram ver, depois de vários fatos que aconteceram em sua vida, Sagat finalmente conseguiu abominar o ódio e assim se tornou o homem que antes era. Amigo, adorado pela Tailândia e o que vocês não estavam sabendo antes, mas que eu explico agora, é que Sagat enfrenta Adon e recupera seu título de Imperador do Muay Thai, assim recuperando tudo aquilo que ele havia perdido antes. Quando você está caindo pelo ódio, só pensa em vingança, só pensa em raiva, é isso que acontece. Mas você se concentrar, ver as coisas com calma, com certeza verá que tudo que você perdeu um dia pode voltar e ainda melhor do que era antes. Bom, meus queridos, se você caiu por acaso aqui de paraquedas, inscreva-se no nosso canal. E se gostou do que acabou de ver, dê seu like. Se não gostou, dê seu like também. Afinal de contas, coisas boas acontecem para pessoas que fazem coisas boas também. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. FUI! Fui!